2-6. E a Bíblia diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Deus, mais uma vez, chegamos aqui à sua presença, pedindo ajuda para entender a tua palavra e colocar na prática. Abre nossas mentes, nossos corações para isso mesmo. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar de noite? E aí, na última mensagem, Paulo nos levou para dentro de casa. E isso não é por causa. Lembra que eu falei? A casa é o lugar onde passamos grande parte da vida. E por passarmos tanto tempo ali, as pessoas dentro de casa nos conhecem melhor do que quase qualquer pessoa fora. Porque em público dá para esconder muita coisa. Dá para ser paciente, espiritual, controlado. Dá para sorrir, dá para cumprimentar. Mas em casa pode ser diferente. Em casa a máscara cai mais rápido. Porque ali temos privacidade. Ali ninguém está tentando impressionar todo mundo o tempo todo. E por isso, se existe falsidade, ela aparece mais rápido em casa do que em público. Ou uma pessoa pode ter o respeito de muita gente fora de casa, mas se não tem respeito dentro de casa, isso precisa dizer alguma coisa. Porque quem você é nas relações mais próximas revela muito sobre quem você realmente é. Então, não é surpresa, igreja, que depois de falar tanto sobre o novo homem em Colossenses capítulo 3, Paulo mostra esse novo homem nas relações mais comuns e mais reveladoras da vida. Lembra? Eu fiquei pregando isso. Ele mostra o novo homem como esposa. Ele mostra o novo homem como marido. Ele mostra o novo homem como filho. Ele mostra o novo homem como pai, como servo, como chefe, como senhor. E algumas dessas relações acontecem dentro da casa. E outras alcançam trabalho, autoridade, responsabilidade, serviço, mas todas elas têm uma coisa em comum. São relações reais, próximas, repetidas, onde a vida nova é testada. Por quê? Como eu falei, é fácil para ser transformado por alguns minutos. Mas o novo homem não aparece só no culto, só na igreja. Não aparece só quando todo mundo está olhando ou quando é conveniente. Ele aparece onde? Em casa, no tom de voz, na resposta, no serviço, no respeito, no amor, no jeito que a pessoa usa a autoridade. Então, não estamos falando sobre religião, porque em religião a pessoa aprende, não é? Aparecer uma coisa, para parecer uma coisa em público e viver diferente em casa, não é? Rapaz, eu não sei quantas vezes eu fui evangelizando nesses 5 anos, isso foi falado muito sobre hipocrisia dentro dessa igreja, porque pessoas têm uma máscara aqui, mas em casa é diferente. Isso não vai. Isso não combina com o novo homem. Estamos falando de vida transformada. Então, se alguém perguntasse, como é o marido que está seguindo Cristo? Paulo responde, ele ama a esposa. O novo homem, ele ama. Ele não trata a esposa com amargura. Se alguém perguntasse, como é um filho segundo Cristo?
Ele obedece aos pais, porque isso agrada ao Senhor. Se alguém perguntasse como é um pai que está debaixo de Cristo, o que Paulo respondeu? Ele não irrita os filhos ao ponto de desanimá-los. Não, isso é assim, como é um trabalhador cristão? Paulo responde, ele trabalha de coração para o Senhor, tá? Não só quando alguém está olhando. Isso é diferente, tá? Ou seja, Paulo estava mostrando que se você foi feito novo em Cristo, escuta, essa nova vida precisa tocar sua vida de forma real, em todas as áreas. Mas agora Paulo não escolhe mais uma função específica. Em versículo 2 a 6, ele não diz, agora esposas, agora maridos, ou filhos, ou servos. Agora ele fala de uma postura que pertence a todo cristão. Porque antes de eu ser marido, o pai, o trabalhador, o patrão, qualquer palavra, eu sou alguém que vive diante de Deus, entendeu? E também eu sou alguém que vive diante de pessoas que ainda estão de fora também, entendeu? Então, em Colossenses capítulo 4, 2 a 6, Paulo mostra o novo homem em duas direções. Diante de Deus, ele ora com dependência, e diante dos de fora. E o novo homem, ele anda com sabedoria, tá? E ele fala com graça. Então, o que precisamos entender é que o mesmo Cristo que governa sua casa, também governa o quê? Sua boca, sua conversa, suas oportunidades fora da casa, sua maneira de responder às pessoas. Então, para isso acontecer certo, ele começa com o quê? Oração. Veja no versículo 2. Perseverai em oração. E essa palavra é para todo cristão. Não importa se você é pai, marido, esposo, filho. Não importa se você está debaixo de autoridade ou se tem autoridade sobre outros. Ele falou da mesma forma. Perseverai em oração. E por favor, igreja, não perca isso. Depois de mostrar uma vida completamente debaixo do senhorio de Cristo, Paulo mostra como essa vida é sustentada. Gente, ninguém vive Colossenses capítulo 3, nem 4, na força da carne. O marido não ama sem amargura na força dele. O filho, ele não obedece com o coração certo na força dele. A esposa não vive como convém no Senhor, como ele falou, na força dela. E assim, então Paulo diz, perseverai em oração. A nova vida não é vivida por independência, mas dependência. E isso é importante porque estamos falando da boca do novo homem. E Paulo já falou da boca velha. Lembra em capítulo 3? Ele fala o quê? Que a boca do velho homem, ele fala com ira, cólera, malícia, e palavras torpes, e mentira. E agora está dando um contraste. Ele começa mostrando a boca nova. E a fala mais importante que sai da boca do novo homem é oração. É oração. Oração. Antes de falar com as pessoas de fora da igreja, ele fala com Deus. Antes de responder pessoas, ele se coloca diante de Deus. Porque oração, não é só uma parte da sua vida, tá? Oração é dependência. Dependência. Tipo assim, Senhor, eu não consigo me controlar assim. Eu não consigo viver essa vida nova sem tua graça. Eu não consigo vencer meu pecado sozinho. Eu não consigo amar como devo amar. Eu não consigo responder como devo responder. E por isso Paulo disse o quê? Perseverai
em oração. E essa palavra, perseverai, carrega a ideia de continuar ou se dedicar. Então, não perca isso. Não é orar só quando a vida desmorona. Todo mundo ora quando não tem outra saída. Nós ficamos tremendo e orando assim. Uma pessoa que nunca fala com Deus durante a semana, quando o exame vem ruim, ora. Quando o filho fica doente, ele ora. Quando a conta aperta, ora. Quando o casamento começa a rachar, ora. Mas Paulo não está falando da oração de emergência. Ele está falando de uma vida marcada por oração. Ele falou, perseverai. O novo homem entende que precisa de Deus. Antes da crise, durante a crise e depois da crise. É assim. E depois Paulo diz, velando nela. Ou seja, oração com os olhos abertos. Tá? Eu oro assim quando eu estou na BA, não é? Eu não fecho meus olhos quando estou orando. Eu vou morrer assim, não? Então, mas isso, ele não falando fisicamente abertos necessariamente, mas espiritualmente abertos. Porque existe oração sonolenta. Você já estava orando com alguém e... Rapaz, eu não quero admitir isso, mas eu já estava orando com minha esposa algumas vezes antes de dormir. E eu estava orando e eu dormindo. Rapaz, por isso eu oro primeiro. Deus me ouve. E aí, ele vai orar meia hora e já era para mim. 5 minutos, tá. Isso acontece de vez em quando, não é? Mas existe uma oração, igreja, onde o corpo está acordado, mas o coração está dormindo. Ou seja, a boca fala, mas a mente está longe, não é? Já aconteceu com você? A pessoa diz, Senhor, mas você está pensando no almoço. Diz, me ajuda, mas nem sabe quem o quer. Alguém diz, abençoa, mas não está vigiando contra nada. Então, Paulo diz, ore, vigiando. Ore, percebendo a tentação. Ore, percebendo a fraqueza. Ore, percebendo a oportunidade, onde o velho homem ainda quer aparecer. Porque muitas vezes o problema não é que você não sabe o que Deus quer. Não, sabemos. Se você passou 2, 3 anos na igreja, você já sabe, né? Você sabe que precisa responder melhor. Sabe que precisa pedir perdão. Ou parar de alimentar amargura. E tanto mais. Mas não está vigiando. E quem não vigia, cai em pecado. Tá? E Paulo fala depois com ação de graças. E aí, de novo, você está vendo o quê? O novo homem em ação. O novo homem aparecendo. A oração do novo homem não é só uma lista de problemas, igreja. Claro que ele leva problemas a Deus, mas ele leva os problemas a Deus, lembrando quem Deus é. E fora dos problemas também. A ação de graças aqui significa que eu posso falar com Deus sobre o que ainda não foi resolvido. Confiando que aquilo está nas mãos certas. Eu ainda não vejo a resposta de Deus, mas eu posso dar graças, porque Deus ouve, entendeu? Eu ainda não entendo o caminho, mas dou graças porque Deus governa. Eu ainda estou fraco, mas dou graças porque Cristo é suficiente. E lembra onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Alguém lembra onde? Alguém? Isso, ele está preso. Ele está preso. E mesmo assim fala de oração com ação de graças. Rapaz, a ação de graças não é só para quando a porta abre na sua vida, entendeu, gente? Fechado ou aberto, Deus continua sendo quem? Deus. Ele é Deus. Então a pergunta aqui não é, você ora na sua vida? Não, a pergunta realmente é, sua vida mostra dependência de Deus, porque dá para orar
como hábito religioso. Você ora, mas não se rende. Ora, mas não muda. E Paulo diz, não, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Isso é diferente de religião. E agora Paulo pega essa oração e dá um pedido específico no versículo 3 a 4. Veja comigo. Oramos também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Ele não falou da cadeira, né? Viu? Não falou sobre isso. Ele diz, orando também juntamente por nós. Ou seja, enquanto vocês perseveram na oração, oram por nós também. E o pedido de Paulo é impressionante. Ele é preso. Ele está preso. Então, se fosse você e eu, talvez o pedido seria, oram para Deus me tirar daqui. Oram para essa situação acabar. E assim, mas Paulo não disse isso primeiro. Ele diz para que Deus nos abra a porta da palavra. Mesmo que ele está preso, a preocupação dele não é primeiro que a porta da prisão se abra. Não, a preocupação dele é que a porta da palavra se abra. Está vendo o coração dele aqui? Isso é bem óbvio. Ele não olhava para a prisão e dizia, minha chance acabou. Meu ministério acabou aqui. Ele olhava para a prisão e dizia, como a palavra pode avançar daqui? Essa é uma marca do novo homem. Porque o velho homem, ele olha para a circunstância e só vê obstáculo. Esquecendo que Deus é maior do que tudo. O novo homem olha para a circunstância e pergunta, tem algo difícil para Deus? Tem algo demais para Deus? Onde está a porta que Deus pode abrir para a palavra? E essa expressão é forte. A igreja, minha esperança aqui, é isso mesmo também, tá? Quando a palavra de Deus é declarada numa igreja, com convicção, com autoridade, com fidelidade, muito pode acontecer. Quando os membros ficam seguindo a Deus também, com pureza, com fervor, muito pode acontecer. Porque o que não salva é nossa criatividade. Vamos pintar todas as paredes preto e colocar um band aqui, e vamos ter um show. Não salva nada. Agrada a carne. O que salva é a palavra de Deus. É Jesus Cristo nosso Senhor. Não é nossa personalidade. Não é nossa simpatia. É a palavra de Deus levando Cristo ao coração do pecador. Então, por isso, Paulo diz, a fim de falarmos do mistério de Cristo. E essa palavra mistério não é uma coisa mística. É uma verdade que antes estava escondida e agora foi revelado em Cristo. O quê? Que Cristo salva gentios. Cristo salvando pecadores. Cristo formando um povo novo. Judeus e gentios reconciliados em um só corpo. Inacreditável. E Paulo diz, pelo qual eu estou também preso. Ou seja, ele está preso exatamente por causa dessa mensagem. Mas ele não está envergonhado dela. Não, ele diz o quê? Essa mensagem me colocou aqui, então oram para eu falar como eu devo falar. E o que ele falar? Para que o manifeste. Viu? Entende? Paulo não quer só falar. Ele quer manifestar. Ou seja, ele quer colocar Cristo diante das pessoas de maneira que eles entendam. No Brasil, muitas pessoas já têm linguagem religiosa. Falam de Deus, agradecem a Deus, dizem que Deus é bom, Deus abençoe, dizem que tem fé, que Jesus ajuda, mas muitas nunca entenderam o Evangelho. Então, o novo homem
Não quer apenas para ser espiritual, não. Ele quer o quê? Que Cristo seja manifestado. Ele falou, como me convém falar. Então, existe um devo na vida dele. Você está percebendo isso? Como se Paulo dissesse, eu fui alcançado por Jesus, eu recebi essa mensagem, então, eu tenho que falar, eu devo falar. E esse é o ponto. Deus já abriu portas na sua vida que você nem usou. Deus já fez um milagre e você não aproveitou isso. Uma conversa com um parente, uma pergunta de um colega, um vizinho passando por sofrimento, um amigo falando de medo, de culpa, morte, pecado, alguma coisa. E talvez você percebeu a porta. Eu posso falar sobre Cristo agora. Mas ficou com medo. Ou você falou da igreja, mas não falou de Cristo. Ou você falou de Cristo, de Deus, mas não explicou o evangelho. Ou tentou ser agradável, mas Cristo ficou escondido. Nós temos que, o que ele falou, remindo o tempo. Remindo o tempo. Ele falou, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Não adianta orar a igreja por portas abertas se a sua vida fecha as portas. Eu espero que isso não soa duro, mas é uma verdade. Não adianta orar por portas abertas se sua vida fecha as portas. Entendeu? Não adianta pedir a Deus usar sua boca se seu comportamento destrói a credibilidade da sua boca. Entendeu isso? Então Paulo diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora. Ou seja, os não salvos. Não estão dentro da igreja. Sem Cristo. E aqui existem dois erros. O primeiro erro, imitar os de fora. Isso é o que muitos igrejas estão fazendo. Imitando o mundo para atrair o mundo. Gente, eles absorvem o jeito, a conversa, a maneira, as prioridades, as piadas, os valores e tudo mais. Mas sabe o que acontece quando você faz isso? Escuta, aí o testemunho perde peso. Perde peso. Porque se não existe diferença, o que exatamente você está mostrando a eles? Você está vivendo da mesma forma, só que você passa 3 horas por semana na igreja, porque não fica em casa. Aproveita o tempo, você tem uma vida só. Por que você está colocando restrições na sua vida? Se você viver da mesma forma, não faz sentido. Se sua boca é igual ao mundo, sua raiva é igual, sua ambição, sua impureza, desonestidade, se é igual, se sua família é igual, se sua maneira de trabalhar é igual, então a mensagem da sua boca é como o mundo. Perde o peso. Mas o novo homem, ele não imita os de fora. Entendeu? Mas existe outro erro. Evitar os de fora. E achar que santidade significa nunca ter contato. Então a pessoa se fecha, não conversa, não se aproxima, não cria ponte, não percebe a oportunidade. Mas Paulo diz o quê? Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Existe contato. Mas contato com o quê? Sabedoria, gente. Perto o suficiente para falar. Diferente o suficiente para testemunhar. Entendeu a diferença? A diferença aqui, ele falou remindo o tempo. A ideia é aproveitar a oportunidade. Ou seja, comprar a oportunidade. Porque oportunidades espirituais passam. A porta abre numa conversa. Está aqui, a pouco fecha. A pessoa faz uma pergunta.
e depois muda o assunto, né? O filho quer conversar hoje, mas talvez nunca mais sobre isso. O vizinho toca no assunto da morte hoje, mas talvez depois se feche. Então, o novo homem, ele vive acordado, acordado. Ele anda com sabedoria e ele percebe. Talvez Deus esteja me dando uma porta aqui. E como você pode conferir isso? Perseverai em oração. Entendeu como isso combina? Isso é um presente bonito aqui. Você trabalha com pessoas de fora. Você estuda com pessoas de fora. Tem vizinhos de fora. Tem parentes de fora. E tudo isso pode abrir ou fechar portas. E às vezes o problema não é falta de oportunidade. É falta de sabedoria. Infelizmente, a pessoa fala de Cristo, mas é preguiçoso no trabalho. Fechou a porta. Tá? Fala de Cristo, mas trata mal as pessoas. Fechou a porta. Fala de Cristo, mas vive reclamando. Fecha a porta. Fala de Cristo, mas é grossa. Fecha a porta, gente. Todo mundo sabe que é desonesta. Fecha a porta. Pode falar várias vezes sobre o evangelho, mas se você é desonesto, sim, fecha a porta. Então, Paulo diz, andai com sabedoria. O seu andar fala antes da sua boca. Sempre vai. Então, veja como o novo homem fala em versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, essa palavra agradável, se estudar, tem a ideia de graça. Ou é falar de um modo que combina com a graça que você recebeu. Então, a nova vida muda a fala. Eu olho por isso muito quando estou discipulando alguém. As mudanças da vida. Se Cristo entrou, se o santo entrou à vida e nada mudou, vai demorar às vezes. Mudanças demoram às vezes. E às vezes é bem específica, mas alguma coisa vai mudar, gente. Paulo já falou sobre isso no capítulo 1 e 2 aqui. E ele fala temperada com sal. E que coisa que Paulo falou isso. Eu espero que você percebe o que ele está fazendo aqui. Porque, alguns têm graça sem sal. São agradáveis, concordam, evitam conflito, não ofendem ninguém, mas também não ajudam ninguém. Cristo nunca aparece na boca. Mas outros têm sal sem graça. Dizem verdades, mas jogam como pedra. Corrijam, mas com prazer respondam com dureza. Chamam falta de amor, de fidelidade. E Paulo une os dois. Agradável, temperada com sal. A fala do novo homem tem graça, e tem verdade. Ela é amável, mas não vazia. É firme, sem ser cruel, né? É clara, mas não arrogante. É sábia, mas não covarde, né? E ele fala o quê? Para que sabeis como vos convém responder a cada um. Ou seja, pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. E importante. E eu acho que já sabemos isso naturalmente. O orgulhoso não deve ser tratado do mesmo jeito que o quebrantado. Entendeu? O religioso, seguro de si, não deve ser tratado do mesmo jeito que o pecador esmagado pela culpa. Você não trata da mesma forma? Não. Mas em tudo isso, a verdade não muda. A verdade não muda. Mas a de responder precisa de o quê? Sabedoria. É óbvio. Quando Jesus estava nesse terra, Jesus fazia isso. Lembra com Nicodemos? Ele não falou duro, ele falou
de novo nascimento. Mas com os fariseus, opa, paz, ele confrontou eles, a hipocrisia, né? Com a mulher apanhada em adultério, ele não aprovou o pecado, mas também não esmagou ela, entendeu? Com Pedro, quando ele estava aí, ele restaurou ele, entendeu? Sempre verdade. Jesus sempre era verdade, mas aplicada com perfeita sabedoria à pessoa na frente dele. E o novo homem, ele responde, ele aprende a responder cada uma. Graça e sal. E às vezes, o cristão acha que está sofrendo rejeição, talvez na porta, talvez de alguém, por causa do evangelho, mas na verdade está sofrendo rejeição porque falou sem sabedoria, falou sem pensar, né? E outras vezes acha que foi sábio, mas só foi covarde e não falou a verdade. Como eu posso perceber na hora? Perseverai como? Oração. Lembra? Oração não existe só assim, gente. Rapaz, se for assim, eu não podia dirigir para Porto Velho. Não, quando nós oramos, ficou assim, ó, coisa aberta. Eu posso orar com alguém, com Deus, olhando para alguém, ó. E tu também. Nós precisamos fazer isso. Então, aqui Paulo começou falando de oração. Versículo 2, ele terminou falando de resposta. E antes de responder aos homens, os que estão de fora, o novo homem, o que ele deve fazer? Ele fala com Deus. Antes de abrir a boca diante dos de fora, ele dobra os joelhos, ele ora, tá? Porque a boca que fala bem com os homens precisa primeiro depender de Deus. E sempre vai ser assim. E essa nova vida precisa aparecer no jeito que você ora. No jeito que você fala de Cristo, no jeito que você anda diante dos de fora. E no jeito que você responde cada pessoa. E isso é a mensagem de Paulo para a igreja e para vocês hoje de noite. Então vamos curvar nossas cabeças e fechar nossos olhos. Hoje a pergunta é simples. Onde sua boca ainda parece mais com o velho homem do que com o novo? Talvez seja na falta de oração. Você tenta viver a vida cristã sem dependência de Deus. Tenta ser marido, esposa, pai, filho, trabalhador, crente, tudo na sua força. Perseverai em oração. E talvez hoje à noite Deus mostrou que você não está vigiando na sua vida. Você sabe onde é fraco, sabe onde cai, sabe onde o velho homem aparece, mas não está falando em oração. Outra coisa, talvez Deus mostrou uma porta que você deixou passar, uma pessoa, uma conversa, uma oportunidade, e você falou de tudo, menos Cristo. Enquanto a música toca, eu vou falar com meu filho para tocar música, talvez Deus mostrou que seu andar diante dos de fora está confundindo a sua mensagem. Isso é minha preocupação com os jovens. Muito. Eles têm uma maneira de aparecer aqui na igreja, mas na escola, você está confundindo sua mensagem. Você fala de Cristo, mas sua vida tira o peso das suas palavras. Ou talvez Deus tocou na sua maneira de responder. Falta graça. Ou falta sal. Falta verdade. Ou falta mansidão. Se Deus falou com você, pode responder. Enquanto a música toca, fala com o Senhor. Peça que Ele faça sua vida nova aparecer também na sua boca. E se você ainda não é salvo, você não precisa aprender a falar melhor. Você precisa de vida nova. E eu vou falar de novo. Cristo morreu pelos seus pecados. Ele ressuscitou
E Cristo salva todo aquele que crê. Ele pode perdoar sua culpa. Ele pode mudar seu coração. Ele pode fazer de você uma nova criatura. Mas tem que confiar nele. Nas suas obras, não. Seu histórico, não. Não. Só em Cristo que muda vidas. Quando o versículo termina, eu vou orar por vocês. Senhor nosso Deus, eu estou grato à mudança que o Senhor fez na minha vida. Eu não tenho as palavras suficientes para explicar em gratidão que o Senhor fez na minha vida e o que o Senhor quer fazer em todas as vidas dos salvos. Se alguém estiver aqui hoje à noite sem Jesus Cristo, por favor, faz uma obra. Estamos vendo isso recentemente, o Senhor tocando corações nos cultos. Por favor, continue essa obra. Purifica sua igreja, as vidas dos membros em casa, no trabalho, na cidade, para que sua igreja pode impactar essa cidade e alcançar mais alma para Cristo antes de tarde demais. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém.